Então vamos lá, galera. Aqui a gente vai resolver a questão um da AP2 de 2019 1, né? Primeiro semestre, né? É uma equação, né, trigonométrica a ser resolvida, que a gente tem que ter atenção aqui grande, é que a nossa resposta tem que estar dentro desse intervalo, né? E para a gente poder dar a resposta dentro do nosso intervalo, a gente tem que ter um bom conhecimento do nosso do círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico ele vai nos ajudar aqui de que forma? Vamos lá. Aqui a gente tem os outros valores, né, que eu marquei só 0 e π, mas a gente tem aqui π sobre 2, 3π sobre 2 aqui embaixo. A gente tem que ganhar intimidade com esse círculo porque ele vai nos ajudar aqui a entender o, o, as nossas funções trigonométricas, e também a gente não vai se complicar na hora de dar a nossa resposta dentro do intervalo, né? O intervalo aqui ele coloca entre 0 e π. Atente-se aqui que o nosso sinal aqui está como maior ou igual. Então, o que ele está dizendo é que as bolinhas aqui são fechadas, né? Que 0 e que π eles estão eles fazem parte, né? Então, se der, sei lá, se nossa resposta der π, nossa resposta está válida. Então, pelo nosso intervalo, a gente vai usar essa área aqui, essa região do semicírculo superior aqui, do círculo trigonométrico. Então vamos prosseguindo aqui agora com a nossa resolução. Deixa eu tirar o círculo trigonométrico. Então, peguei aqui a tinta azul, vamos lá. O primeiro fato que me chama a atenção aqui é que o 2 se repete nessas duas parcelas da minha equação aqui. Então eu posso colocar em evidência cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ vezes 2. Isso tudo aqui, seno ao quadrado de θ, vai ser igual a 1. Só reorganizei por enquanto a minha equação. Se eu dividir ambos os lados da equação por 2, aqui eu vou ficar com 1, né? 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. E aqui eu vou ter meio. Perdão pela letra aí, mas vocês acompanham o raciocínio, acho que não vai ter tanto problema. Então eu chego à seguinte forma, né? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ igual a meio. Agora, para resolver equações trigonométricas, a gente tem que ter conhecimento das identidades, né? Nesse caso aqui eu vou usar a minha identidade trigonométrica fundamental, que é essa aqui, né? Que diz que o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, se eu tenho essa relação, se eu deixar a minha identidade trigonométrica fundamental em função do quadrado do seno, no meu caso aqui, seno ao quadrado de θ, vai ser igual a 1. Se cosseno ao quadrado está somando aqui, vai passar para cá diminuindo. 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E eu posso substituir na minha equação e chegar a essa forma aqui. Cosseno ao quadrado de θ menos, colocar entre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Isso a gente viu que é a mesma coisa que seno ao quadrado de θ. Igual a meio. Aqui, tudo que está dentro do parênteses a gente vai multiplicar por menos 1, né? Então, vamos ter cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, né? Estava ali com sinal negativo, vai passar a ter o sinal positivo. O 1 vai ter sinal negativo.
igual a meio. A nossa variável aqui vai ser cosseno ao quadrado de θ, gente. Vamos entender isso aqui como uma variável. Ou, melhor dizendo, nossa variável é cosseno de θ. A mesma coisa que a gente chamar isso aqui de y. Se aqui está ao quadrado, nossa variável também está ao quadrado. Eu, durante muito tempo, eu substituí as coisas por variáveis mais simples, né? Eu tinha dificuldade de trabalhar com elas. Isso aqui ajudava a organizar meu raciocínio. Se você tem dificuldade, pode ser uma dica. Você trabalha sabendo que o y lá no final vai ter que virar cosseno de novo. Nesse caso aqui, eu vou assumir que vocês não tenham essa dificuldade que eu tinha. Aqui eu vou somar, né? Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 2 cosseno ao quadrado. Nosso ângulo aqui é θ. Isso tudo vai ser igual a meio. O 1 vai passar para lá somando, né? Meio mais 1, 3 sobre 2, 3 meios. Que vai ser a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de 3 meios dividido por 2, que é a mesma coisa de 3 meios vezes meio, né? Vezes o inverso de 2, né? Ou 3 sobre 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, cosseno ao quadrado de 3 quartos, a gente está quase lá, né? No final da nossa equação. Cosseno ao quadrado de 3 quartos vai ser igual a cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre raiz de 4 vai ser 2. Então, nossa resposta aqui é cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2, ou mais ou menos, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos dar uma limpada aqui nessa área de trabalho. Eu vou apagando aqui uma pá de coisa. Vamos lá. Chegamos a cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho a tabelinha aqui dos ângulos, dos arcos notáveis, né? E eu vejo aqui que o meu cosseno de θ, né, que é igual a raiz de 3 sobre 2, é o cosseno de 30 graus. No nosso caso, que a gente trabalha com radiano, a gente sabe que 30 graus é π sobre 6. Eu vou fazer aqui no final de tudo, na real, em separado, eu vou fazer um videozinho mostrando como a gente chega nos valores dos ângulos notáveis, né, sem aquela coisa de decorar 1, 2, 3, 3, 2, 1, e como a gente faz a conversão de radiano de ângulo para radiano, né? O fato é aqui que a gente tem que nosso θ é igual a π sobre 6. Agora, lembrem-se que a nossa resposta ela tem que estar não como um número, né? um valor de um ângulo, mas como um intervalo, né? Eles querem o valor de θ dentro desse intervalo que a gente viu aqui, que é a parte superior aqui do nosso semicírculo superior, né? Entre 0 e π. Nossa resposta é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, a grosso modo, vamos dizer que π sobre 6 está aqui, né? A gente sabe que esse é um dos valores de θ, né? Que é quando o nosso cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Do outro lado ali,
a gente vai ter um ângulo aqui nesse nosso intervalo, né, nessa parte superior do círculo, que vai ter aqui o resultado de menos raiz de 3 sobre 2, que é um dos resultados válidos, né? A gente viu que era mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Esse valor aqui, o oposto aqui, vai ser o nosso 5π sobre 6. Como é que funciona aqui? É como uma fração mesmo. A gente está dividindo essa parte aqui superior, né, em 6 partes. Então, o primeiro π sobre 6 é aqui assim, a outra parte lá que está com o mesmo valor, né, de seno, como a gente vê aqui, e com o valor do cosseno com o sinal inverso, nessa posição, 5π sobre 6. Aí sim a gente chega à nossa resposta, né? O nosso θ ele vai poder assumir os dois valores. Ele vai ser igual a π sobre 6 ou 5π sobre 6. Não lembro aqui se a gente tem que marcar no círculo na nossa questão, mas eu acho que ele não pede, não. No enunciado não tem escrito, então essa aqui é a nossa resposta. Vamos passar à nossa próxima questão. Aqui a gente tem a questão 1 da P2 de 2018, primeiro semestre. É também uma questão aqui que envolve equação. Eu peguei ela porque aqui a gente tem a função tangente, né? Na anterior a gente tinha seno e cosseno, nessa aqui a gente vai ter uma equação que envolve tangente. O nosso intervalo da resposta também vai mudar. Na outra a gente tinha um ângulo θ que ficava entre 0 e π. Aqui a gente tem um ângulo x que fica entre 0 e 2π. Voltamos aqui ao nosso círculo. A resposta entre 0 e 2π aqui é 0, mas também é 2π. 2π. Ou seja, a nossa resposta aqui, gente, está dando a volta. É o nosso círculo completo. Atentem aqui que nosso intervalo é fechado, né? A bolinha é fechada. Tanto 0 quanto 2π entram na dança aqui. Porque a gente tem colchetes. Se aqui fosse parênteses, seria a bolinha aberta. Nem o 0 nem o 2π estariam na jogada. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o ciclo para a gente começar a resolver aqui a equação. Aqui eu vou ter tangente ao quadrado igual a 1/3, né? Eu vou tirar o quadrado aí da tangente, vou fazer a raiz de tangente, que vai ser a raiz de 1/3. Ou seja, tangente de x vai ser igual a 1/3. Ou, melhor dizendo, mais ou menos 1/3, né? Mais ou menos raiz de 1/3. Pela nossa tabela aqui dos ângulos notáveis, eu não tenho 1/3, mas eu tenho raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa. Se a gente multiplicar aqui 1, né? Vamos organizar aqui melhor. 1 sobre a raiz de 3 vezes 1, né? Que é a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a 1. A gente, na verdade, está multiplicando por 1 aqui. Quando a gente multiplica por 1, a gente tem o mesmo resultado, né? Só que aqui no nosso caso, a gente vai ter uma fração equivalente. Então, 1 sobre raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3, 3. Vamos voltar à nossa tabela. A gente tem aqui, ó,
que é o ângulo de 30 graus de novo, né? Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Aqui não esqueçamos, a gente tem um valor positivo ou negativo, né? Mais ou menos raiz de 3. Nosso θ, então, vai ser equivalente a π sobre 6. Vamos voltar lá no círculo trigonométrico. E vamos marcar aqui os nossos resultados. Tangente, eu coloquei aqui essa reta auxiliar porque ela é marcada nela, né? A tangente é marcada aqui numa reta que é tangente a esse ponto aqui, 0 ou 2π do nosso círculo trigonométrico. Nossa resposta é π sobre 6. Nossa resposta positiva. A tangente é a reta que vai cortar aqui, ó. Então ela vai cortar o nosso círculo tanto aqui no π sobre 6 quanto nesse ponto aqui. E ela vai ser o valor positivo, mas ela também vai ser o valor negativo. Então ela vai cortar em outros dois pontos. Vamos supor que ela está passando ali pela origem. Em outros dois pontos. Que pontos vão ser esses? Aqui é π sobre 6. O ângulo aqui semelhante, a gente viu até na questão 1, que tem o mesmo valor de seno e o valor de cosseno com o sinal trocado, é 5π sobre 6. Sempre vai ficar tudo aqui no mesmo denominador, galera. π sobre 6, 5π sobre 6. Passando aqui, a gente vai ter esse próximo ponto aqui, que vai ser 7π sobre 6. 7π sobre 6. Se a gente for ver, né? π sobre 6, 5π sobre 6. 6π sobre 6 é π, né? Então o próximo aqui é 7π sobre 6. E a última resposta aqui vai ser 11π sobre 6. Já que o nosso próximo aqui, nossa próxima fatia da pizza é 12π sobre 6, que é 2π, né? Então nossa resposta, nosso conjunto de solução, vai ser esses quatro valores, né? π sobre 6, vírgula, 5π sobre 6, aquela vírgula ficou ali maravilhosa, 7π sobre 6, perdão pela letra, galera, mas a caneta não está funcionando muito bem. E no final 11π sobre 6, o último resultado, né? Mais uma vez, por que isso? Porque a gente está trabalhando com o círculo inteiro. Todos esses valores aqui tem a tangente resultando em raiz de 3 sobre 3. Se a gente for ver, esses dois ângulos aqui, π sobre 6 e 11π sobre 6, compartilham o mesmo valor de cosseno. E o valor de seno com os sinais invertidos. Esses dois aqui, o mesmo valor de cosseno com os valores de seno invertido. Então, sempre vai dar esse resultado, né? Qualquer um desses ângulos sempre vai ter o mesmo resultado de tangente, só variando aí o sinal. Vai ser raiz de 3 sobre 3, mais ou menos, né? E aí a gente vai ter os quatro ângulos como resposta dessa nossa equação. Espero aí que tenha ficado claro nessa forma. A gente vai ver mais um pouco nessa forma de apresentação, porque agora as questões que a gente vai resolver englobam inequações, né? E inequações vão ter uma particularidade aí na representação. Vamos lá para a nossa próxima resolução.
É que vamos lá, como eu falei, a gente está indo agora para um outro tipo de questão que é recorrente aí nas AP2, que é de inequação trigonométrica, né? Vai ser bem parecido com a equação trigonométrica. A diferença é que a gente tem aqui normalmente um sanduíche aqui em torno da nossa equação, né? Essa aqui é bem simples, é o valor de cosseno de x, desde que ele seja menor ou igual a meio e maior ou igual a zero. E x tem que estar no intervalo aqui, menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos ao nosso círculo trigonométrico aqui, para entender esse intervalo. Aqui eu marquei só o que nos interessa no nosso círculo. Os ângulos aqui, π sobre 2, menos π sobre 2. E aqui em cima está menos, mas na verdade é mais. Esqueci. Isso significa o quê? Ele começa aqui, né? Vamos lá, que está maior ou igual a menos π sobre 2. E termina aqui, menor ou igual a π sobre 2. Duas bolinhas fechadas, né? Menor ou igual. Isso significa que ele está pegando metade do nosso círculo trigonométrico aqui. E essa metade aqui. E agora, basicamente, resolver a equação. Cosseno de x igual a zero é aqui, né? É esse ponto aqui central do círculo, que é justamente quando x vai ser igual a menos π sobre 2 e π sobre 2. E cosseno igual a meio, a gente vê aqui na nossa tabela, que é quando π foi igual a 60 graus. Quando x, desculpa, foi igual a 60 graus, que é a mesma coisa em radianos. Opa, sumi com o meu círculo. Que é a mesma coisa em radianos que π sobre 3. Vamos dizer que π sobre 3 esteja mais ou menos aqui. Ou no nosso caso, né? Mais ou menos π sobre 3, né? Ou seja, o nosso intervalo da resposta é essa região aqui do círculo, né? Lembrando aqui que aqui não é menos, não. Aqui é π sobre 2. Ou seja, nossa solução aqui vai ser dois intervalos, né? Vai ser quando x for maior ou igual a π sobre 3 e menor ou igual a π sobre 2, ou quando for maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a menos π sobre 3. Que vejam só, são essas regiões aqui do nosso círculo, né? Isso é uma questão bem tranquila. Agora, o que complica aqui, né? O que pode complicar é a justificativa. Não adianta, então, você só fazer os cálculos, né? Você aqui, para justificar, nada melhor do que você desenhar o círculo e não fazer essa bagunça toda aqui, né, que eu fiz no círculo. Vamos limpar isso aqui. O que você pode representar é a linha tracejada ali, né? É uma boa. Marcar os pontos. Aqui, perdão. Aqui, marcar os pontos com bolinhas
no nosso caso fechadas, porque a gente tem um menor ou igual. Se for só menor, bolinha aberta. Marcar a nossa reta e marcar também no círculo. Aqui você está justificando o intervalo. Beleza? Vamos passar para mais uma inequação então, que vocês vão ver também é uma questão bem simples. É só ficar atento às propriedades mesmo do círculo trigonométrico. Bom, então aqui a gente tem novamente aqui uma inequação, né? Aqui a nossa resposta é no intervalo inteiro do círculo, né? Começa aqui no zero e termina ali, 2π é no mesmo ponto. E a nossa inequação aqui é, vamos lá, bem simples, né? Deixa eu tirar aqui a tabela de ângulo notável para fazer. Vamos lá. Melhor forma de resolver uma inequação, para mim, né, para não dar problema, é de uma vez só, né? A gente tem ali 2 vezes seno de x, né, dentro desse intervalinho aqui, né? Vai ser menor ou igual a 0 e maior ou igual a menos 1. Bom, como a gente tem o 2 aqui, eu quero eliminar para eu chegar à minha menor variável, que é a seno de x. Então eu vou dividir os dois lados por 2. Menos 1 dividido por 2, menos meio. Então a gente chega aqui ao nosso intervalo do seno de x. Ele vai ser menor ou igual a 0 e maior ou igual a menos meio. Aqui, para a gente dar a nossa resposta, é só olhar o círculo, né, trigonométrico. O seno está aqui. O seno vai ser igual a 0 quando o nosso ângulo for 0 ou for igual a 2π, né? Quando ele for igual a π também. E ele vai ser maior ou igual a menos meio. O seno de 30 graus é meio, né? Então nosso x ali vai ser algum ângulo semelhante, né? Com valor de seno semelhante ao de 30 graus. Só que com sinal invertido. Vamos colocar que 30 graus esteja mais ou menos aqui, né? Aqui ele vai valer meio. Eu quero que ele valha menos meio. Então ele vai ser a posição oposta. 30 graus é π sobre 6. Né? Aqui é só conhecimento de círculo trigonométrico. Essa nossa posição aqui é 11π sobre 6. E essa nossa posição aqui, onde ele também vale menos meio, é 7π sobre 6. Ele tem que estar de acordo, né, com os nossos valores aqui. Ele tem que ser maior ou igual a menos meio. Então, essa região aqui do círculo até o valor onde ele vale 0. Nesse caso aqui é π, nesse caso aqui é 2π. Está dada a nossa resposta, né? Vai ser essa região aqui do círculo. Esses dois intervalos no nosso caso. Então, nosso conjunto de solução vai ser, ou ele vai estar entre π, perdão, botei chaves ali, deixa eu refazer, colchete, ou ele vai estar entre π
e 7π sobre 6 ou, vamos unir, né? Ele vai estar entre 11π sobre 6 e 2π. Ou seja, só resolver uma inequação simples e saber localizar ela no círculo trigonométrico. O desafio aqui é criar intimidade com o círculo trigonométrico. Conselho: observem, trabalhem o círculo trigonométrico, façam várias questões relacionadas ao tema, procurem em outras APs antigas e tenham familiaridade, criem familiaridade com o uso do círculo trigonométrico. As questões em si são simples, né? Eles buscam questões simples desse conteúdo, mas são questões que trabalham as propriedades, trabalham bem as propriedades do que eles dão, né, de função trigonométrica. Agora a gente segue adiante com questões que vão abordar não mais inequações trigonométricas, mas eu acho mais questões de equações e inequações ligadas às funções inversas, né, trigonométricas. E aí a gente vai falar um pouquinho delas agora. Antes de entrar aqui, né, nas equações das inversas, vamos resolver só mais uma inequação com a tangente, né? Basicamente a mesma coisa, né, das outras funções ali principais. Aqui a gente tem nossa equação e aí ele pede, né, y pertencendo aos reais, ou seja, a gente vai marcar no círculo trigonométrico, só que ele não dá um intervalo fechado, né? Ele dá um intervalo aqui em função do k pertencente a z, né, os inteiros. É um tipo de solução que muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho da forma de representar, mas é uma forma tranquila também, que só com conhecimento do círculo a gente consegue dar. Vamos lá, primeiro resolver a equação, né, bem tranquilo. Ele pega aqui tangente ao quadrado de y igual a 3. Ou seja, o tangente de y vai ser igual a mais ou menos raiz de 3. Para a gente pegar a familiaridade aqui, já falando na função inversa, né? Vai ser y é o arco cuja tangente é mais ou menos raiz de 3. A gente olhando aqui na nossa tabela, a raiz de 3, né, é a tangente de 60. 60 é o nosso famoso π sobre 3. Vou localizar ele aqui. A tangente, eu já falei anteriormente, está aqui nessa reta, né? Está localizada nessa reta, o valor dela. Essa reta que passa a tangente é o ponto zero. Então vamos lá. Se a gente traça uma reta aqui no nosso círculo, passando pela origem, a gente atinge esses dois pontos. E aqui a gente tem o valor de raiz de 3 aqui, como tangente. Então ele está passando em π sobre 3 e passando aqui embaixo no ponto 4π sobre 3. Temos que nossa resposta é mais ou menos raiz de 3. Então a gente vai pegar também um ponto que corta aqui, né, embaixo, em menos raiz de 3. Esse ponto vai passar aqui pelo oposto aqui, né, de π sobre 3. Esse ponto oposto vai ser 2π sobre 3, para quem lembra aqui do círculo trigonométrico. E o diametralmente oposto aqui é 2π sobre 3.
é o nosso 5π sobre 3. 5π sobre 3. Bom, como é que vai ser dada a nossa resposta? Ela vai ser um conjunto, solução das infinitas possibilidades dos arcos cuja tangente vão ser igual, né, do y igual a mais ou menos, a tangente de y igual a mais ou menos raiz de 3. Então a gente vai dar o conjunto de solução. Vamos colocar agora entre chaves, né? E as nossas soluções vão ser π sobre 3 mais kπ. Que significa o quê? Π é meia volta, né? A gente começa no zero e chega à metade do círculo. Aqui a gente tem π. Então significa que se eu somar π a π sobre 3, eu estou em π sobre 3 e estou dando meia volta. Nota aqui que k é definido como sendo pertencente a z. Então k é um número inteiro, positivo ou negativo. Significa que eu posso somar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, dando a volta aqui no sentido anti-horário, sentido positivo, ou eu posso ir pelo sentido negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Quer dizer, menos 1, não? Menos 2, ele vai dar uma volta completa, menos 3, e assim sucessivamente. Então, estou dando os infinitos resultados que estão na posição de π sobre 3 e na posição oposta aqui, que seria 4π sobre 3. Isso tudo está englobado pelo π sobre 3 mais kπ. E o nosso resultado aqui tem um ou, né? Ele pode ser π sobre 3 mais kπ, ou ele pode ser menos π sobre 3, menos π sobre 3, mais kπ, que seria aqui o inverso, né? A gente estaria aqui na posição de menos π sobre 3 e chegaria ao oposto. Então, nossos 4 pontos aqui do círculo estariam contemplados nessa resposta. π sobre 3 mais kπ, ou menos π sobre 3 mais kπ, não esquecendo de colocar aqui que k pertence aos inteiros. E aí, dentre as soluções, das soluções infinitas, ele pede 2 soluções particulares, uma positiva e uma negativa. As soluções particulares são essas, né? π sobre 3 ou menos π sobre 3. E aí a gente fecha essa questão. Questão de 2017, segundo semestre. A questão que só tem um rigor na resposta. A questão até é desenvolvimento tranquilo, mas tem esse rigor aqui na resposta. Aqui muita gente se atrapalha. É só ter essa intimidade com o círculo. Se você está andando π, uma distância π, você está andando meio círculo, né? Está saindo daqui e chegando do outro lado ali. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, finalmente aqui a gente tem uma questão que envolve uma inversa, né, de uma equação numa função trigonométrica. Essa equação aqui tem a função arcosseno. Vamos lá, o arcosseno vai ter a seguinte particularidade.
o domínio ele vai estar entre -1 e 1. Por que isso? A função seno, se a gente lembrar, tem aquela curva senoidal, né? E quando ela está ali ao longo do eixo X, beleza. Mas se a gente fizer a inversa e ela vier para o eixo Y, se a gente lembrar do teste da reta vertical, a gente vê que ele falha, né? Não seria uma função. Então a gente restringe aqui ao intervalo onde ela vai ser igual a -1 e 1. Para que a gente possa representar aqui a inversa do seno. Então o arcosseno vai ter o domínio restrito a -1 e 1. O que significa isso em termos práticos? Significa que a gente, para achar o domínio da função, a gente tem que ter ela igual a a gente tem que ter ela maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Então, vamos à obra aqui. É exatamente assim que a gente vai definir. -1 menor ou igual 2x menos 1 sobre 6, que é o argumento ali da nossa função, menor ou igual a 1. Vou tirar esse 6 aqui, né? Multiplicar toda a equação por 6. A gente vai ter -6 menor ou igual a 2x menos 1 menor ou igual a 6. E aí a gente tem -1. Vamos somar 1 a toda a equação. Então aqui, -6 mais 1, -5. 2x menos 1 mais 1, 2x. E 6 mais 1, 7. Agora, para a gente achar o nosso valor de x nessa equação, a gente vai dividir toda ela por 2. Menos 5 meios menor ou igual a x que vai ser menor ou igual a 7 meios. Então, isso aqui vai definir o valor de x para que x esteja no domínio da função h. Logo, nosso domínio, nossa resposta, né, domínio de h vai ser igual a chaves não, colchetes, porque é um intervalo, né? Menos 5 meios e 7 meios ali na outra ponta. E aqui é a primeira parte da resposta. Aqui é o domínio. Estão entendidos, né? Tem que estar o x ali, com a equação, né, que determina ali, que depende do valor de x, ela tem que estar entre -1 e 1, que é o domínio da função arcosseno. Encontrando aí o valor de x, a gente tem esse domínio, sem esquecer que nesse caso x pertence aos reais, né? Bom, isso posto, vamos apagar aqui e vamos à segunda parte. A segunda parte, ela quer um valor específico da função h, que é o valor quando x assume
7/2, né? Bom, como é que a gente calcula isso? Da forma que a gente calcularia em qualquer função, né? H de 7/2 vai ser 3 vezes o arcosseno de 2 vezes 7/2 menos 1 sobre 6. A gente pegou ali o valor, né, do x ali, né, e substituiu no x. Então a gente vai ter 3 vezes o arcosseno. Vamos lá. Aqui 2 divide com 2, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 6, 1. E aí chegamos. Arcosseno de 1. Vamos ali lembrar do círculo trigonométrico. Imaginemos aqui o círculo trigonométrico. E o valor aqui 1. Não. Aqui no seno. O ângulo aqui onde o seno vale 1 é igual a π sobre 2. Não é isso? A posição mais alta aqui vale 1, que é o raio do nosso círculo. E aquele ponto ali é um quarto do círculo, metade do círculo vale π, um quarto do círculo π dividido por 2. Então, a gente tem aqui como resposta 3 vezes o arco cujo seno vale 1, que é π sobre 2. 3 vezes π sobre 2, a gente chega na nossa resposta final. 3π sobre 2. Sem muito mistério. O que a gente tem que notar aqui, no caso aqui da nossa função arcosseno, a gente tem que reparar que os valores de y só podem ser menos 1 e 1. E os valores de x para essas posições são π sobre 2 e menos π sobre 2. Ou seja, estariam nessa região aqui do círculo. Logo, esse valor de arcosseno aqui é válido, né, para a nossa função. E ele está na função multiplicado por 3. A gente viu todo o caminho para chegar até a nossa resposta final aqui. 3π sobre 2. Beleza? Passemos aqui a próxima. Bom, então vamos lá. Agora a gente tem aqui uma questão de 2019, primeiro semestre, que envolve logaritmo natural, né? E aqui o enunciado pede que a gente determine o domínio da função g de x, que é dada aqui com o logaritmo natural, de 3x ao quadrado menos 2x, e que a gente mostre os cálculos com as devidas justificativas. Novamente aqui o cálculo não apresenta muito mistério. A gente vai resolver uma equação de segundo grau e fazer um estudo de sinal, uma coisa que já foi trabalhada aí na primeira parte da disciplina, né? Qual a questão aqui? A questão é que para justificar, a gente tem que conhecer um pouco aqui das propriedades do logaritmo natural. O logaritmo natural é um log, né? Um log de base E. Nada mais que isso. O logaritmo é aquele que é a inversa da potência, né? Se a gente tem aqui y igual a log na base 2 de x, e vamos dizer que y é igual a 3,
a gente sabe que o valor de x vai ser igual a 8. Por quê? Y, se eu digo que é o log na base 2 de x, vale dizer o quê? Que x é igual a 2 elevado a y. Se eu estou dizendo aqui em cima que y é igual a 3, x vai ser 2 elevado a y, né? 2 elevado a 3, igual a 8. E no logaritmo natural, é a mesma coisa. Se eu tenho y igual ao logaritmo natural de x, o que eu estou dizendo é que x é igual a e elevado a y. Ora, se eu tenho aqui um número elevado a qualquer outro número real, o meu resultado aqui, a gente sabe que vai ser maior que zero. Pois bem, se eu tenho e elevado a zero, meu resultado é 1. Se eu tenho e elevado a menos y, pelas propriedades da potência, eu sei que isso vai ser igual a 1 dividido por e elevado a y, que vai ser um número positivo, maior do que zero, né? Então, eu nunca vou ter um x, um resultado igual a zero. Ou seja, se eu tenho um logaritmo natural, o meu valor aqui, o meu x, ou a minha expressão, vai ter que ser sempre maior que zero. E isso vai definir o domínio da minha função. Então, depois dessa breve introdução aqui, a gente consegue fazer aqui a nossa questão. Vamos lá. Eu vou definir então o domínio da função do logaritmo de 3x ao quadrado menos 2x. Então eu digo que isso aqui tem que ser maior que zero. Né? Foi a conclusão que eu cheguei ali na nossa introdução. Então 3x ao quadrado menos 2x maior que zero. Quais são as raízes aqui desse polinômio? A gente tem que, se colocar o x em evidência, vamos ter 3x menos 2 dentro dos parênteses. Ou seja, se x igual a zero, a minha função vai ser zero. Vou chamar de x' aqui minha primeira raiz. A outra raiz vai ser, se isso aqui que foi para dentro do parêntese, 3x menos 2, for igual a zero. Ou se x for igual a 2/3, né? Porque o 2 está aqui negativo, passo para lá, positivo. Divide por 3. 2/3. Aqui é minha raiz 2, x duas linhas. Agora, para eu saber o comportamento aqui dessa equação, desse polinômio, eu faço um estudo de sinal. E esse estudo de sinal está justificando a resposta que eu vou dar ali para o domínio da função. Então, tem aqui um primeiro x que é igual a zero. E temos um segundo x que é igual a 2/3. Opa! Que é igual a 2/3. Então vamos lá. Qual o princípio aqui? Estudo de sinal.
Se x aqui for menor que zero, ele vai ser negativo. Se x for maior que zero, ele vai ser positivo. Se x maior que 2/3, positivo. X menor que 2/3, negativo. E aí eu vou colocar aqui minhas raízes, né? Porque aqui eles vão ser iguais a zero. Agora eu multiplico um pelo outro aqui, né? Um fator pelo outro. São dois fatores positivos, o sinal vai ser positivo. Um fator positivo, um sinal negativo, negativo. Negativo com vezes negativo, né? Positivo. Então, o que o meu estudo de sinal diz é que essa minha função vai ser maior que zero e assim, portanto, vai ser válida a minha função g de x, vai ser dado o domínio da minha função x quando x menor que zero aqui ou x maior que 2/3. Eu posso dar o resultado entre chaves aqui, né? Com as duas sentenças, sem esquecer de dizer que a x vai pertencer aos reais, né? O conjunto onde ele pertence. Ou eu posso dar aqui na união de dois intervalos. X vai ter que ser menor que zero ou maior do que 2/3. E aí eu uso parênteses, porque o parêntese ele é o maior, né? Ele não é o maior ou igual, ele não inclui nem os 2/3 nem o zero. Ele está acima desses valores, como 3x menos 2x tem que ser maior do que zero, e não maior ou igual a zero. Então, o valor do domínio vai estar nesses dois intervalos aqui. E a justificativa é justamente a propriedade do logaritmo natural e o nosso estudo de sinal. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Bom, vamos lá. Aqui é a questão que envolve duas coisas. Envolve conhecimento de gráfico, né? Ela pede que você parta de um gráfico aqui de uma equação potência com base em Euler e pede que você esboce o gráfico da função aqui. Eu adaptei essa função, essa questão com a função mais difícil dela logo, né? E aí ela pede que descreva a transformação que a gente usa. Então você tem que saber quais as transformações de gráfico aqui, né? O que gera qual movimento ali na curva. Então vamos lá. O primeiro passo é o gráfico do número de uma potência qualquer, né? É esse aqui. Ele tem essa aparência aqui, essa curva aqui que não toca o eixo x, né? Passa próximo. Que aqui nesse caso, como está o número e a potência pura aqui, né? Não está somando, não tem nada ali. Ela vai cortar aqui o eixo no 1, né? Porque qualquer número elevado a zero é 1. E ele vai subindo aqui, indefinidamente. Quando a gente vai transformar aqui, e a gente vai explicar, a gente tem que fazer o passo a passo. Vamos aqui de dentro para fora, né? A primeira coisa que a gente faz é diminuir 2 da função. E aí veja bem que a gente não está diminuindo 2 da variável, né? Não é elevado a x menos 2, não. É elevado a x
e isso, esse fator, menos 2. Então a transformação que a gente vai ter é essa aqui. Quando a gente soma ou diminui a algum número a função, a gente movimenta ou a curva para cima, quando a gente soma, ou a curva para baixo, que é o nosso caso, quando a gente subtrai. Como a gente está subtraindo de 2, a gente desce 2 pontos. Para a gente pegar aqui, ó, o corte no eixo y era em 1. Então a gente desceu do 1 para o 0 e do 0 para o menos 1. Estamos cortando agora ele em menos 1. Essa é a transformação do gráfico. Mas aí não acaba, né? Indo mais para fora, a gente vê que ele é a função modular. A função modular, o que ela faz? Tudo que está aqui, ó, abaixo de 0 na curva, vai vir aqui para cima. E a gente chega a essa forma final aqui, que é justamente isso. O gráfico espelhado para cima. Então lá na hora da prova é caprichar no esboço, né? Fazer um esboço razoável, né? Na hora de passar limpo, caprichar, para ficar bem claro o que você está fazendo. E explicar bem, né? Explicar as transformações bem. Para isso é exercício e leitura, para você ter isso no sangue. E tenta entender o princípio ao invés de decorar, né? Se você fizer a coisa pela lógica, pegar uma função mais fácil e aí soma 2, soma um ponto, diminui um ponto, vê o que isso faz de transformação, até usando GeoGebra mesmo, algum software gráfico, você faz isso bem e consegue gravar, né? Consegue entender o que vai transformar a função, né? E aí o outro ponto que ele pede aqui é para indicar as interseções da função f com os eixos. Bom, como a gente faz isso? A gente tem duas possibilidades de interseção. A primeira é a interseção com o eixo x, que vai ser quando y igual a 0. No nosso caso aqui, quando é de x elevado a x menos 2 igual a 0. A gente está com um módulo aqui, né? Mas vamos lá. A gente está falando em uma coisa que vai ter igualdade com 0, né? A gente não tem uma desigualdade, então a gente pode abandonar o módulo aqui que não vai fazer diferença. A gente tem a seguinte situação: e de x, para que aquilo ali dê 0, vai ter que ser igual a 2. Paramos por aí? Não. Porque a gente quer achar o valor de x. E aqui ele está como expoente de uma base A. O que a gente faz aqui? A gente joga para o logaritmo. O logaritmo da base A é o logaritmo natural. O logaritmo natural de e de x vai ser igual ao logaritmo natural de 2. A gente está trabalhando com uma equação que a gente faz de um lado, botamos uma base aqui do logaritmo natural e botamos uma base aqui do logaritmo natural. O logaritmo natural de e de x vai ser igual a x. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, log na base 2, log, não é LG, log na base 2, deixa eu escrever de novo, log na base 2 de 2 elevado a 3. Eu posso cancelar aqui, ó. Isso vai ser igual a 3. Então aqui, o log na base E de E elevado a x vai ser igual a x. Então x vai ser igual ao logaritmo natural de 2. Ou seja, esse ponto aqui
em que nossa curva toca o eixo x, x assume esse valor. E aqui, quando ele corta y, vai ser quando x for igual a zero. Ou quando x vai ser elevado a zero, opa, deixa eu aqui, é elevado a zero menos 2. É elevado a zero vai ser igual a 1. 1 menos 2 igual a menos 1. Então, quando x igual a zero, y igual a 1. Desculpe, y igual a menos 1. Só que, por que é igual a 1? Porque isso vai estar no módulo. O módulo não vai aceitar valor negativo. Logo, y igual a 1. E aí a gente tem os dois pontos em que o gráfico toca os eixos coordenados. Vamos aqui à próxima questão. Essa próxima questão aqui é algo que também costuma cair bastante, que é a paridade de função. A maioria das equações, né, não tem paridade. A maioria das funções não tem paridade. Algumas apresentam a paridade par ou ímpar. O que é a paridade par? Exemplo clássico, x ao quadrado. Ou seja, f de x vai ser igual a f de menos x. Isso é uma função par. Uma função ímpar vai ser x elevado a um expoente negativo. A paridade aqui ela é assim, né? Menos x tem o mesmo valor do que x. Aqui ela vai cortar em relação ao eixo. Ou seja, f de menos x vai ser igual a menos f de x. E esses são os testes de paridade. Aqui, ó, a gente tem primeiro uma equação aqui que está elevada a um expoente negativo, que é igual ao inverso ao expoente positivo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x elevado à quarta. 1 dividido por x elevado à quarta. O gráfico de uma função racional é alguma coisa desse tipo aqui. Pode ser assim, enfim. Aqui, como é o expoente par, uma função elevada ao expoente par, ela tende a ser uma função par. Então aqui, o nosso gráfico é esse aqui, mais ou menos. Vai ter essa forma. A curva vai ser espelhada em relação ao eixo y. Isso é um indício de paridade. E aí a gente tem que fazer o teste. Se f de x for igual a f de menos x, fica aí definida a paridade da nossa função, como uma função par. E é exatamente isso que a gente tem. Se você tem aqui x elevado à quarta, vai ser a mesma coisa de você ter menos x elevado à quarta. Porque um valor negativo elevado a um expoente positivo vai ser um valor positivo.
Então você vai ter o mesmo resultado para f de x e para f de menos x. Com isso você prova que essa primeira função aqui, f, é a função par. Vamos ver agora a outra função. Vou manter aqui só o nosso esqueminha aqui de paridade de funções. Aqui é uma outra propriedade, né, da potência. Quando você tem um expoente racional, é a mesma coisa que você tem uma radiciação onde a sua base está elevada ao numerador, aqui no caso 1, que é neutro, né? E o valor aqui, o índice da raiz, é o denominador, né? Então aqui na verdade é a mesma coisa que isso, né? Que raiz quinta de x. E a gente pode enxergar melhor, né? Eu acho o gráfico dessa forma aqui, pelo menos eu consigo enxergar melhor do que dessa forma aqui. Quando você tem um expoente negativo, quando você tem um índice negativo aqui, o seu gráfico de uma raiz que tem essa forma, ele se reflete, né? Porque você pode ter valores negativos, né? Se você tem, sei lá, menos 1 aqui para x, menos 1 elevado a 5, né? A quinta potência, é menos 1 multiplicado 5 vezes por ele mesmo, você vai ter um resultado negativo de menos 1. E aí, se você tem 1 aqui, 1 vezes 5 é 5. Então, enfim, você vai ter raízes aqui, tanto resultados para raiz aqui, tanto negativos quanto positivos. E aí, aqui você faz o teste, né? Para quem consegue chegar aqui e montar esse gráfico aqui de forma tranquila, sabe que é um gráfico ímpar, né? Porque aqui a simetria dele é em relação ao eixo. Então, se você pega aqui e faz o teste, né? Se você tem aqui f de x elevado a 5, vai ser esse valor. E f de menos x elevado a 5 vai ser o negativo dele, né? Ou seja, temos aqui uma função ímpar, pois f de x é igual a menos f de menos x é igual a menos f de x. Com isso a gente mata a questão e a gente encerra por aqui o nosso vídeo. Caso pinte ainda alguma dúvida, caso venha a acontecer aí qualquer dúvida, eu vou deixar o e-mail aqui da Academia Exatas, vocês podem entrar em contato, né, por e-mail ou fazer comentário aqui no vídeo mesmo, a gente vai trocando uma ideia. Eu vou deixar aqui à parte um vídeo com um bizu, né, para montar a tabela de ângulos notáveis, e vou deixar aqui 2 documentos com as identidades trigonométricas e as propriedades das funções dos logaritmos, né, para ajudar no entendimento melhor dessas questões que envolvem logaritmo e potência, né? Então vou ficando por aqui, valeu, agradeço aí a quem conseguiu sobreviver aqui até o final do vídeo e desejo sorte aí nessa AP2 de pré-cálculo e que fujam da AP3 e se preparem para o novo desafio aí de cálculo no período que vem. Valeu, gente, muito obrigado.